Retomando a nossa aula, agora nós vamos importar os arquivos DWG em plantas e elevações. Esses arquivos que vieram junto com o restante do material são os desenhos CAD que irão nos auxiliar durante a parte de documentação de plantas, cortes e elevações do projeto. Então, aqui no pavimento térreo, nós vamos vir aqui na aba de inserir, importar CAD, e aqui nós vamos procurar aonde está a pasta dos arquivos DWGs. E nós vamos importar desenho por desenho. É importante essa etapa, pois cada vez que formos importar um desenho DWG para o Revit, nós temos que clicar aqui em apenas a vista atual, para importarmos apenas o desenho em si e não importarmos os elementos que estão ao redor desse desenho. Aqui em cores, pode ser preservar ou preto e branco. Em camadas, é importante que sejam todas as camadas, significa que está vindo todos os layers do CAD. As unidades de importação pode ser auto-detectar e então nós ajustamos a escala aqui no Revit e o posicionamento deve ser auto-origem para origem e abrir. Ele vai posicionar em algum determinado espaço aqui no Revit e nós ajustamos o desenho. Vejam que ele colocou aqui do lado. Veio todos os layers, as camadas, certo? Vejam que é um arquivo DWG. Esse é o pavimento térreo do nosso projeto. Esse é o terreno. Tem um caimento daqui para cá de mais ou menos 2,5 metros nessa ponta. Aqui é a área de estacionamento. Aqui são lojas comerciais. E aqui um deck. Certo? Então, como sabemos se o desenho está na escala correta ou como alterarmos a escala do desenho? Com o comando de cota, em anotar, cota alinhada, lembro que nós ajustamos a unidade do nosso projeto para centímetros, então as paredes devem estar 15 centímetros. Então, o projeto, o desenho do DWG já veio na escala correta. E se caso não viesse na escala correta, aí teríamos que ajustar. Vejam que o desenho tem esse alfinete. O Revit ele faz isso com todos os elementos. Significa que o desenho está preso, que ele não pode ser alterado, ou movido ou rotacionado. Então, para alterarmos isso, nós podemos apenas clicar em cima dessa bolinha e ele fica desalfinetado. Significa que agora nós podemos alterarmos a escala. Então, clicando em cima do desenho do DWG, aqui na ferramenta de escala, nós temos duas opções, a opção gráfico e a opção numérico. Na opção gráfico, nós podemos determinar a distância de um determinado elemento. Como, por exemplo, vamos supor que essa parede, ao invés de ter 15, ela tenha 50. Então, eu clico em uma face, clico em outra face, e agora eu digito no teclado o valor, vamos supor 50, e dou um OK. Significa que o desenho aumentou em relação a determinada distância que nós estabelecemos. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para vocês perceberem o quanto o desenho aumentou. Correto? E na opção de numérico, nós podemos estabelecer quantas vezes eu quero que aumente esse meu desenho. Eu posso clicar em qualquer posição do desenho e ele vai aumentar 3,33 vezes.
Deixa eu clicar aqui, ó, ele aumentou 3 vezes mais do que o desenho original. Correto? Vou dar um Ctrl Z aqui. E aqui nós estamos com a posição dele correta. Vamos conferir. Parede de 15. Ok. Antes de adicionarmos os elementos construtivos do Revit, eu vou colocar linhas de referência, que são planos de referência, que irão nos auxiliar desde o início da modelagem no Revit até o final. Essas linhas servem como subsídio para diferentes tipos de ferramentas, como mover, rotacionar, espelhar, e elas estão aqui na aba de arquitetura. Plano de referência. Aqui em planta, eu vou adicionar 3 linhas de referência. 2 em cada face da nossa fachada e uma bem no centro do projeto. Essas linhas também irão nos auxiliar a posicionar os demais elementos do DWG. Mais uma aqui no eixo. E essas linhas, elas não são linhas bidimensionais, pois essas mesmas linhas aparecem tanto em plantas como também em cortes e elevações. Correto? Então, aqui em anotar, eu vou adicionar uma cota para sabermos se as nossas linhas estão posicionadas corretamente. 8,20 de um lado e 8,20 de outro lado. Então, está correto. Agora vamos adicionar os demais arquivos DWG. Primeiro pavimento. Vejam que as linhas estão aparecendo, as mesmas que eu adicionei no pavimento térreo. Pressionando o Ctrl Tab do teclado, eu consigo voltar na última vista que eu estava com a janela aberta. Ok? Então vamos adicionar o próximo desenho do DWG. Aqui na aba Inserir, Importar CAD. Primeiro pavimento, apenas vista atual. E aqui todos estão como o desenho anterior. Cores preservar, camadas todas, unidades autodetectar, auto-origem para origem e abrir. Vejam que ele posicionou exatamente na mesma posição que o pavimento térreo. Mas para certificarmos que o desenho está posicionado corretamente, nós temos elementos, por exemplo, a escada e o elevador, que podem nos auxiliar neste momento. Então eu posso, aqui na aba de arquitetura, plano de referência, e criar um plano, por exemplo, aqui na caixa do elevador. Vejam que essas duas linhas devem estar na mesma posição que o desenho da caixa do elevador aqui no pavimento térreo. E está, correto? Então agora, no segundo pavimento, eu tenho essas duas linhas e as 3 que eu já havia criado. Mesmo procedimento, inserir, importar CAD, segundo pavimento, abrir. Está lá na posição correta. Cobertura, importar CAD, cobertura está como implantação, abrir. Agora que todos os meus desenhos estão posicionados, eu posso excluir essas linhas de referência. Vejam que o topográfico ele veio aqui nessa planta de cobertura, mas poderia ter vindo no pavimento térreo. Então, eu vou desenhar a minha topografia aqui no pavimento de cobertura e depois eu vou dizer que ela está posicionada no pavimento térreo. Mas antes de modelarmos a topografia, nós vamos estabelecer a fachada como elevação 1 e então adicionar o arquivo DWG da nossa fachada.
Vejam que nós temos 2 cortes e 4 elevações pré-estabelecidas, que são exatamente esses aqui. Esses cortes e elevações nós vamos deixar exatamente como estão e vamos adicionar novos ao nosso projeto. Então, aqui na aba de vista, na ferramenta de elevação, eu vou posicionar a fachada, a elevação 1, exatamente aqui. Clicando no símbolo de elevação, eu tenho essa linha, que significa a partir de onde eu estou olhando. Pode ser em qualquer posição. Então, eu quero posicionar a minha visão daqui para cá. E ainda com essa linha selecionada, eu consigo obter até aonde eu estou olhando. Vejam que eu posso olhar a minha elevação até aqui ou até aqui. Isso vai depender bastante do tamanho da topografia, do tamanho da edificação, variando de projeto a projeto. Toda vez quando criamos novas plantas, cortes, elevações ou vistas 3D, elas são adicionadas aqui. Nós precisamos dizer aonde ela está, qual disciplina que ela se encontra, que a vista se encontra. Aqui em disciplina, eu digo que ela está em arquitetura e com o botão direito em renomear, eu posso renomear a minha elevação. Colocar elevação 01 e ok. Abrindo essa vista criada da elevação, nós temos essa viewport, que significa a janela de onde nós estamos olhando. E ela pode ser escondida aqui nessa lampadinha. Ocultar região de recorte. Essa é a nossa região de recorte da vista. E essas linhas de referência são exatamente as mesmas linhas que estão aparecendo nas demais plantas de piso. Vejam que eu tenho cortes posicionados aqui e eu quero ocultar nesta vista. Então, com o botão direito, ocultar na vista, se eu clicar em elementos, ele vai ocultar apenas o elemento que eu cliquei. Mas vejam que eu tenho mais de um corte na mesma posição. Então, se der um Ctrl Z e botão direito, ocultar na vista categoria, eu estou ocultando a categoria de corte. Clicando, ele oculta todos os cortes que estavam posicionados exatamente aqui. Certo? E agora vamos adicionar o DWG desta elevação, da fachada. Na aba Inserir, Importar Card, elevação 1, abrir. Aqui está a nossa fachada. E vejam que essas linhas são exatamente as mesmas linhas que eu tinha criado lá no pavimento térreo e que estão aparecendo nas demais plantas de piso. Voltando no pavimento térreo, nós vamos criar agora a nossa topografia. Lembrando que o desenho da topografia não está aparecendo no pavimento térreo, isso é por conta apenas do DWG, mas pode variar de arquivo a arquivo. Então, eu vou modelar a topografia no pavimento da cobertura. Aqui na aba de Massa e Terreno, vamos selecionar Superfície Topográfica. A topografia no Revit trabalha com pontos. Nós podemos colocar pontos em todas as linhas de curvas de nível da topografia. Por exemplo, aqui eu sei que é o meu ponto 0. A elevação dos pontos eu posso especificar aqui nessa janela. Então, eu tenho o ponto 0 exatamente aqui. Eu tenho o ponto 0 aqui, aqui mais ou menos, aqui. Nesta ponta eu tenho menos 4, então eu vou colocar aqui menos 400, que são 4 metros. Mais um ponto a menos 4. E aqui eu tenho menos 1 metro, então menos 1 metro nesses dois pontos. E mais 2 pontos a menos 0,5. Então, menos 0,5
nesses pontos. E agora eu concluo a nossa topografia. Para visualizarmos em 3D, nós vamos aqui na vista, na aba de vista, e clicarmos em vista 3D. Salvar o projeto. E aqui estamos na vista 3D do nosso projeto. E essa é a topografia que nós acabamos de modelar. E aqui em materiais e acabamentos, eu já posso especificar que a minha topografia tem um material como grama, por exemplo. Aqui estão todos os materiais que nós adicionamos inicialmente naquelas 24 pastas. Então, todos eles estão aqui. Correto? E aqui em pesquisar, eu digito grama. Essas cores que estão aparecendo aqui são as cores do material grama que aparecem em plantas, cortes e elevações. E aqui em aparência, mostra como esse material vai estar representado no momento da renderização. E aqui em imagem, mostra exatamente o caminho dessa imagem. Então, clicando aqui, vejam que essa imagem corresponde a essa, que está dentro da pasta 15, terreno, e esta pasta 15, terreno, está exatamente junto com as pastas de texturas que nós colocamos na aula 1, especificando o caminho das 24 pastas, correto? Então, eu quero que a minha topografia tenha o material como grama, eu vou dar um OK. Voltando no pavimento térreo, vejam que este elemento é a nossa topografia, só que ele está cobrindo o desenho do WG. E nós vamos precisar desse desenho do WG para modelar todos os elementos do pavimento térreo. Então, com a topografia clicada, eu quero aplicar uma transparência nesse elemento para que eu possa ter a visibilidade do desenho do WG. Então, com ele selecionado, aqui nesse pincel, sobrepor gráficos na vista, eu clico em sobrepor por elemento. E vai abrir essa janela de gráficos de elementos específicos de vista. E em transparência da superfície, eu posso aplicar a porcentagem do quanto eu quero este meu elemento transparente. Aqui nesse caso, eu vou colocar 100. E OK. Ele está lá e eu consigo visualizar agora o meu desenho em DWG. Aqui na ferramenta de massa e terreno, nós temos outras opções que podem auxiliar no desenvolvimento da topografia, como, por exemplo, dividir superfície, a sub-região e a plataforma de construção. A plataforma de construção significa que nós vamos colocar uma plataforma de concreto leve e que ela vai cortar o terreno independente da posição dessa plataforma. Estando com o comando ativo, aparecerá a caixa de desenho do Revit para podermos desenhar essa plataforma. Aqui nós temos os elementos básicos de desenho e aqui nessa linha verde eu posso selecionar um elemento já desenhado ou modelado. Então eu sei que a minha plataforma ela terá exatamente esse desenho. Eu vou selecionar as linhas que compõem essa minha plataforma. Aqui eu não consigo clicar, então eu vou selecionar a linha. E agora eu preciso fechar esse elemento. Sempre quando um elemento está aberto, eu preciso finalizá-lo fechando todos os lados. Aqui em aparar ou estender para o canto, eu consigo fechar todos os lados.
finalizo a edição e aqui em vista 3D eu posso conferir a nossa plataforma. Vejam que é um plano que está cortando o terreno. Então nós temos a topografia com caimento de 0 a menos 4 metros e a plataforma de construção encontra-se no pavimento térreo a menos 15. Para rotacionarmos qualquer elemento na vista 3D, basta selecionarmos o elemento e com o Shift do teclado, juntamente com o mouse, eu consigo girar o elemento. Voltando aqui no pavimento térreo, e aqui na aba de massa e terreno, nós temos a ferramenta de sub-região. Essa ferramenta eu consigo fazer sub-regiões dessa minha topografia e determinar o material. Por exemplo, eu posso especificar o asfalto como um material para essa sub-região e essa minha sub-região vai acompanhar exatamente o caimento do terreno. Por exemplo, eu vou fazer uma faixa aqui, um exemplo, lá em vista 3D, aqui está essa minha faixa, em modificar, eu vou finalizar e essa minha sub-região está acompanhando, ela não é uma plataforma, eu consigo subdividir a minha topografia. E eu também, em qualquer momento, eu consigo mover essa minha sub-região e aqui alterar o material. Se a nossa rua fosse aqui e quiséssemos que a grama, a calçada e o asfalto acompanhasse o terreno, eu poderia utilizar essa ferramenta de sub-região. Mas, no nosso caso, a rua está passando aqui e a rua eu sei que ela está no nível plano, no nível 0, exatamente aqui. E como com o piso eu consigo diferenciar as alturas do piso, por exemplo, eu posso colocar o asfalto a menos 10, a grama a menos 5, ou então a calçada a menos 10 e assim por diante, eu consigo com o piso ter o controle da diferença da altura do deslocamento. Com a sub-região eu não consigo. Ela simplesmente acompanha o terreno. E o desenvolvimento desses pisos nós vamos fazer na próxima aula.